Glória a Deus. Shalom a todas e a todos. Essa é uma quinta-feira, mais uma quinta-feira, que nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, para que nós possamos aprender mais dele, para que nós possamos nos ajustar, para que esse instrumento que o Senhor nos deu, que é a internet, para que a gente possa encher esse espaço, né? Eu costumo dizer que a internet, ela é um território que profere tanta mentira, tanta coisa ruim, tanta coisa vã, tanta coisa mundana, mas ela é um território onde nós estamos, e é nesse território que nós também temos que avançar com a palavra de Cristo, com o reino, e glória a Deus que o Senhor nos deu tropa de elite de Jesus, para que a gente possa fazer essa obra através dessa ferramenta que é do Senhor Jesus, para que a gente possa usá-la. Glória a Deus por isso. E, bom, eu me chamo Larissa, eu sou a mãe da Maite, eu sou a esposa do Maicon, eu sou uma filha amada do Senhor. Eu sou uma atalaia que tenho orado no meu secreto e buscado no Senhor nesses últimos tempos. Eu queria trazer para vocês algumas coisas sobre qualquer coisa que eu tenho lido ultimamente. Eu tenho lido o livro de Samuel, iniciei o livro de Jó, e eu queria trazer alguma revelação. O meu desejo era falar sobre intercessão. O Espírito Santo já falou comigo sobre isso algum tempo atrás, para falar mais sobre intercessão aqui no Tropa, né? A gente fez um ensino sobre intercessão que foi muito proveitoso, e o Espírito Santo já tinha direcionado isso, mas isso não encaixava, né, com essa tarde, com o que eu estava orando. E aí eu comecei a ler alguns capítulos da Bíblia, buscando o que o Senhor queria falar. E o Espírito Santo falou ao meu coração: porque busca entre os mortos aquele que está vivo. E aquilo ficou ecoando na minha cabeça, eu não entendi direito. Fui falar com uma amiga ontem, e a gente conversando sobre muitas coisas, e ela falou assim, no meio da conversa: algo sempre fala ao meu coração, é preciso conhecer a Cristo. É preciso conhecer a Cristo. E ali nesse momento eu só respondi sim, e a palavra apareceu para mim assim, de uma maneira, eu ainda não sei o que eu vou falar para vocês hoje, porque o Senhor construiu essa madrugada em mim alguma coisa, e eu espero passar para vocês, conseguir passar para vocês um pouco. Não é muita coisa, é rápido, mas eu lembrei de uma vez que a gente falou aqui, não sei se numa sala Zoom, não sei se foi numa reunião das atalaias, mas eu lembro que eu falei assim: nós somos uma noiva que está indo para um casamento preocupada com o seu vestido, mas pouco conhecendo do noivo. Nós estamos indo para um casamento. Jesus Cristo nos chama de noiva, mas o noivado, ele não é para sempre. O noivado, ele é um período de tempo entre o casamento e a celebração das bodas. Ele geralmente é esse período em que o casal se aproxima mais, em que o casal se conhece melhor, né? Lembrando que a gente está falando de um casamento santo, mas é um momento em que o casal se prepara para o dia da festa e para viver na eternidade. Nós temos que ter isso muito claro na nossa mente. Nós viveremos uma eternidade com esse noivo. Eu fico pensando em Rebeca, quando ela fez aquela viagem, né? O servo de Abraão foi buscá-la na casa dos seus parentes, e durante a viagem em que ela estava indo para a casa do seu futuro noivo, eu não acredito que ela foi calada, né? Até porque nós somos mulheres, nós sabemos que a gente fala muito. Ela não foi quieta, ela deve ter ido falando com aquele servo: como é que é esse noivo? Como é que é esse meu senhor com quem eu estou indo me encontrar? Eu não conheço ele é bonito? Do que ele gosta? O que ele quer? Certamente ela foi fazendo algumas perguntas, e ela foi falando com o servo, e essa tipologia nos lembra, né, de que Rebeca é a noiva, que somos nós, o servo de Abraão é o Espírito Santo, e nós estamos indo ao encontro do noivo, né? Então nós devemos conversar com o Espírito Santo sobre esse noivo, e tentar nos relacionar, né? Tentar conhecer mais desse noivo.
Muitas vezes a gente fica muito preocupado com revelações, com escatologias, com simbologias, e às vezes eu acho, né? Pode ser que eu esteja falando só para mim isso, mas a gente deixa talvez de lado às vezes o mais importante, né? E a pastora Fabiana sempre fala isso: precisamos voltar aos fundamentos, precisamos voltar às origens. Por isso que eu digo a vocês, assim, o Espírito Santo tem pedido para que eu leia os evangelhos, eu quero ler Jó. E eu vou ler Jó enquanto eu leio um evangelho. Se você está sem inspiração para ler a Bíblia, pegue um dos 4 evangelhos. Se você está querendo ler o Antigo Testamento, intercale com um dos evangelhos. Não perca Cristo de vista. Não perca Cristo de vista. A Bíblia toda aponta para ele, do começo ao fim, de Gênesis ao Apocalipse. Mas às vezes a gente não consegue enxergá-lo no meio da letra. A letra mata. A letra mata. Mas nos evangelhos Cristo é explícito. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele está ali explícito falando conosco. Então não percamos ele de vista. Ali não precisa de muita revelação, né? É importante a gente ler tudo, é importante a gente ler Atos para saber como os discípulos caminharam, é importante a gente ler as epístolas paulinas para saber como Paulo se portou ao ser o grande missionário que foi, a plantar igrejas em todo lugar, né? Mas é importante que a gente não perca Cristo de vista. E essa palavra tem queimado no meu coração. E aí você pode falar para mim: tá, mas eu já conheço Jesus. Eu já li os evangelhos, eu já conheço Jesus. E eu vou te dizer que Maria também. Maria gerou Jesus. Maria conhecia Jesus. E quando ele tinha 12 anos, no meio da festa de Páscoa, Maria perdeu ele. Porque ela perdeu ele de vista. E ela foi se dar conta quando ela já estava longe. Ela teve que buscar aonde ela perdeu ele para poder reencontrá-lo. E ela era a mãe dele. Então eu imagino que ela tenha gerado ele com toda expectativa e cuidado daquela criança durante tanto tempo. Mas quando ele tinha 12 anos, aquele tempo tinha se passado e ela tinha talvez dado aquela acomodada. E no meio de uma festa de Páscoa, o errado não é comemorar, é ir com o seu povo comemorar a festa da Páscoa. Isso não era o que estava errado. O errado era perder Jesus de vista no meio da comemoração. Muitas vezes a gente passa muito tempo se relacionando mais com a igreja do que com Cristo, se relacionando mais com cristãos do que com Cristo. Às vezes a gente passa muito tempo se relacionando com a palavra, mas esquece de se relacionar com Cristo. Às vezes a gente fica como uma dracma perdida. Aquela dracma que se perdeu no meio da casa, no meio da bagunça da nossa própria casa. Ela está perdida. Às vezes é necessário que a gente varra, que a gente limpe, que a gente pegue uma vela e vá procurar. Até que a gente encontre Cristo em nós, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós. E essa dracma, às vezes, está perdida no meio da bagunça que nós nos tornamos. No Novo Testamento aparecem 2 rapazes. E eles, como nós, não andaram com Cristo, mas tiveram grandes mestres, com certeza. Mas eles não perderam Cristo de vista. E sempre quando eu busco um exemplo, eu acho que eles eram 2 rapazes jovens, a Bíblia não fala muito sobre idade, sobre, enfim, né? Também não pesquisei muito sobre isso. Mas todas as vezes em que eu penso em exemplos de cristão que não perderam Cristo de vista, claro, tem os apóstolos, teve Paulo, né? Não quero entrar nesse mérito, mas eu digo assim, aqueles que estão mais na base. Eu me lembro de Estevão e Filipe. Estevão e Filipe foram 2 escolhidos, né, entre os discípulos, para quando a igreja começou a crescer ali, eles começaram a ter muita atividade de rotina para se fazer ali dentro da igreja, porque não era só aplicar a palavra, não era só estudar a palavra, mas tinha o atendimento às pessoas, tinha as visitas às casas, o abraço às viúvas, o distribuir alimento, né? E aí os discípulos lá, os apóstolos, escolheram algumas pessoas
para ajudá-los nessa função. Então, eles foram ali os primeiros diáconos da igreja primitiva, né? E eles se destacaram muito nessa questão. O primeiro que me chama muita atenção, e esses textos estão lá em Atos dos Apóstolos, tá? O capítulo 6, 7, 8. Você vai ver a história desses dois rapazes. O primeiro que me chama muito a atenção é Estevão, por sua ousadia, né? A palavra diz que Estevão era cheio do Espírito Santo e do poder de Deus. Realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Isso está lá em Atos 6, 8. A palavra vai contar que ele fala com sabedoria e que ninguém conseguia debater com ele, porque ele falava com a sabedoria que vinha do alto. Até que armaram uma cilada contra ele, porque tudo aquilo despertou aqueles que perseguiam a igreja, aqueles que já vinham perseguindo a Cristo. Eles não queriam que os que eram do caminho prosperassem, mas mal sabiam eles que não precisavam perseguir. Não existia perseguição que pudesse parar aqueles que eram do caminho, e glória a Deus por isso. E, enfim, diante dessas acusações, Estevão é levado até o Sinédrio, e ali diante daquelas pessoas, Estevão não se preocupa em se defender, Estevão não se preocupa na sua própria reputação, em tentar sair daquele embaraço em qual ele se encontra. Ele, na verdade, busca ali uma oportunidade de falar de Cristo. Estevão se preocupa em discursar um discurso que até hoje ecoa no meio dos cristãos, porque ele chama atenção para a surdez espiritual que muitos cristãos têm hoje. Ele ali estava falando para fariseus, mas isso faz nós cristãos escutar o que Estevão falou naquele dia. O discurso de Estevão falou lá no capítulo, no verso 51, povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. E Estevão não perde Cristo de vista, literalmente, porque ali antes de tudo que está para acontecer, ele olha para cima, no capítulo 7, no verso 56, ele olha para cima e fala, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele não perde Cristo de vista. Ele sabia o que ele estava indo fazer. Não ficou ocupado somente com os seus afazeres, com o seu cargo de diácono, com o que ele tinha que, não, peraí que eu tenho que ali cumprir aquele trabalho. Ele não perdeu Cristo de vista em nenhum momento. E ele finaliza a passagem dele na terra, imitando Jesus. Porque no verso 59 e 60 ele fala, enquanto apedrejavam Estevão, ele orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo isso, adormeceu. A gente fala em imitar Jesus, mas a gente às vezes tem dificuldade em perdoar quem fala alto com a gente. A gente fala em imitar Jesus e a gente tem dificuldade, às vezes, em entender o nosso propósito quando a gente está indo para frente de alguns acusadores. Às vezes a gente fica remoendo que fulano falou mal de mim, o que esse clã está me devendo, e a gente tem dificuldade de imitar Jesus quando Jesus fala, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Isso me faz enxergar o quanto eu ainda preciso conhecer a Cristo. E eu luto para ficar pelo menos mais 1% parecida com Estevão. Depois que Estevão morreu, a perseguição apertou. E muitos cristãos se dispersaram ali daquele lugar. E aí nós vemos a figura de Filipe. Filipe acaba indo para Samaria, e aonde ele se destaca naquele lugar, porque ele começa a evangelizar, e a palavra fala que durante a pregação do evangelho, muitos sinais e maravilhas eram vistos. Eram curas, demônios saindo, exorcismos, enfim, muitas pessoas sendo batizadas, e a palavra ali em expansão. E Filipe sabia que tinha nascido para fazer aquilo, ele estava feliz, ele estava alegre. Alguns discípulos
né? A palavra fala que os discípulos, João e Pedro, se eu não me engano, foram até Samaria para ver o que estava acontecendo, porque chegou aos ouvidos dele o tamanho do movimento que estava acontecendo naquela cidade, muito feito por causa de Filipe. Então ele estava ali, naquele lugar, fazendo o que ele nasceu para fazer. E um anjo do Senhor fala, Atos 8, 26. Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. E no caminho encontrou um eunuco etíope. Sabe, Filipe estava fazendo o que nasceu para fazer, ele estava ali acontecendo naquele lugar. Ele tinha certeza de que ele nasceu para fazer aquilo, e sinais e maravilhas o acompanhavam. E aí um anjo do Senhor fala, sai daqui e vai até lá. O anjo não falou o que era para ele fazer. O anjo não falou e nem Filipe perguntou. Ele simplesmente se levantou e ele foi. E no caminho ele encontrou esse eunuco. Ele foi. Imagina, né? Você tá ali com quem você ama, fazendo o que você ama, sendo conhecido e reconhecido pelo que você faz, e o Espírito Santo te dá uma direção. Sai daqui da onde você está bombando e vai para o deserto. A gente vai para o deserto, levanta e vai. Pois às vezes no deserto tem alguém, uma pessoa, que precisa escutar Cristo, que precisa saber do Cristo. E, sabe, a palavra fala que ele se levantou e ele foi. Ele não perguntou quantas pessoas tinham naquele lugar. E isso me fez lembrar de, aqui em Bombinhas tem um encontro acontecendo num lugar. E eu acabo não podendo muito participar desse encontro, que ele acontece às quintas-feiras, mas me colocaram no grupo ali, né? E eu acho engraçado, até já falei com a líder desse encontro sobre isso, porque ela coloca no grupo, quem vai estar? E aí uma, duas pessoas confirmam, não tem muita gente que confirmou, hoje a gente vai cancelar. E eu falo, gente, não faz isso. Porque se Deus te dá uma direção, se Deus fala que é para fazer, não importa quem é que vai estar. Isso me mostra o quanto as pessoas estão afastadas de Cristo. Mas Felipe não perdeu Cristo de vista. Não importava quem estaria lá, não importava. Ele simplesmente foi. Não importava o que ele ia deixar para trás, ele foi. Isso me faz lembrar de Jesus quando foi libertar o gadareno. Ele foi lá para libertar aquele homem. Ele não fez mais nada naquele lugar. Ele desceu naquela praia, libertou aquele homem e voltou. Jesus vai atrás de um. E ele nos convida a fazer isso também. E às vezes a gente só quer quando tiver muita gente. Que a gente não perca Jesus de vista. O que mais me chama a atenção nessa história, desde a primeira vez que eu li essa história de Filipe com o eunuco, é que o eunuco estava lendo o livro de Isaías. E o livro de Isaías é um livro difícil. E aí Filipe se aproxima, puxa um assunto ali com ele. E aí aproveita para falar de Cristo. Né? O verso 35 fala assim, começando com aquela passagem, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Filipe não perdeu Cristo de vista. Apesar de falar da história do povo hebreu, apesar de começar em Isaías, ele não falou de doutrina. Ele não passou as passagens falando sobre revelações para impressionar o eunuco com alguma questão que ele sabia mais. Ele não falou para o eunuco mal daquele que não segue ou daquele que segue. Ele simplesmente anunciou Cristo. Ele só falou das boas novas de Jesus. E isso bastou para aquele homem desejar o batismo e voltar para casa como uma nova criatura. E eu lembro que a Josi uma vez contou um testemunho de um muçulmano que com poucos versículos do livro de João se converteu. Porque João fala do quê? Do amor de Jesus. João não perde Jesus de vista. Eu não estou dizendo que o Antigo Testamento, as revelações ou a doutrina deva ser excluída completamente, não é isso.
Mas que muitas vezes a gente se perde dentro disso e perde a oportunidade de mostrar Cristo, às vezes muito preocupados com outras coisas. Querer ver na Bíblia algo além de Cristo é misticismo. Querer conhecer a Bíblia sem conhecer a Cristo é orgulho. Isso o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração ontem. Querer entender a Bíblia inteira sem conhecer a Cristo é orgulho. De nada vale. A letra mata. E para terminar, lá em Filipenses 3, os versos 7 e 8, fala assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi tantas coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Antes de dizer essa frase, Paulo lista uma série de coisas louváveis atribuídas a ele. Ele tinha sido circuncidado no 8º dia, ele pertencia ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, era um verdadeiro hebreu. Ele fazia tudo conforme o figurino. Muito culto, conhecia muito a palavra de Deus. Mas tudo isso, para ele, era perda. Ele fala, né, no caso em Filipenses 3:6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, não há na lei como eu, irrepreensível. Ele era irrepreensível diante da lei. O que ele quis dizer é que podemos querer nos apegar de verdade à nossa vida espiritual, à nossa vida de estudo, né? A sala dominical, a frequência nos cultos, nas boas obras. A gente pode se apegar na contribuição, nos dízimos e nas ofertas. A gente pode nos apegar à missão, a fazer missões, a implantar igrejas. Podemos nos apegar a projetos Atos, podemos nos apegar a tudo isso. Mas tudo isso, sem Cristo, é lixo. Qualquer coisa dessas, ou todas essas coisas juntas, se for só para encher o nosso coração de orgulho, de vaidade, é lixo. Devemos considerar como perda por Cristo. Cristo é o nosso alvo. E se qualquer outra coisa nos atrapalha ou nos desvia da busca pelo verdadeiro alvo, nós devemos repensar isso e passar a reposicionar as coisas. Sem Cristo tudo é perda, até a própria vida. Estevão entendeu isso. De nada adiantava ele viver. Se eu não consigo amar a volta de Cristo, tem um louvor da Tamires Garcia que fala assim, mas eu te amo mais do que a próxima batida do meu coração. Você consegue amar a Cristo mais do que a próxima batida do seu coração? Mais do que o meu respirar? Será que a gente poderia parar de respirar aqui por Cristo? Para conhecer mais dele? Nós estamos preparados para isso. Ele é a coisa mais preciosa. Ele é a coisa mais preciosa. O conhecimento de Cristo Jesus. Por quem tudo se fez. E porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas, se não for dele, se não for por ele e se não for para ele, são esterco. Essa é a palavra que eu tinha para hoje.